Paulo Roque, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Nesta semana, mais precisamente na quarta-feira, a gente acompanhou que na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu elevar a taxa de juros para 12,25% ao ano. E aí eu te pergunto, com isso, o Copom está dando algum tipo de recado para o consumidor brasileiro? E se sim, que tipo de recado seria esse? Muito boa tarde, Ariane. Muito boa tarde, ouvintes da Nova Brasil FM. Olha, Ariane, a elevação da taxa básica de juros aí para 12,25% ao ano é um recado direto ao consumidor brasileiro. Quando o Copom eleva os juros, o que ele está querendo dizer a todo o mercado, sobretudo aos consumidores? Olha, nós queremos que vocês consumam menos, gastem menos. Porque se vocês consumirem menos, os fornecedores vão começar a ficar com produtos e serviços, entre aspas, encalhados, e vão precisar vender esses produtos para pagar suas contas, para pagar a sua estrutura. E eles vão ter que baixar os preços. Se eles baixam os preços, a inflação vai cair. Então, em outras palavras, é isso que o Copom está dizendo quando aumenta os juros. Porque você está... Hoje a economia ela está acelerada, o Brasil está com crescimento econômico, crescimento esse ano aí acima de 4%, e na verdade o Copom quer desacelerar a economia para não ter risco melhor dizendo, da inflação subir. Então, se o consumidor fizer a parte dele, consumir menos, pechinchar mais, pesquisar mais, é uma contribuição que o consumidor estará dando sempre para a economia de uma forma global. Mas os juros estão elevados de qualquer forma, né? E aí o consumidor precisa tomar cuidado. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Verdade, Ariane. Tem até a discussão se o Copom precisava ter elevado esses juros nesse patamar, porque uma corrente dos economistas acredita que não terá mais efeito no consumo, mas a área mais ortodoxa ali do Banco Central acredita que tem sim efeito no consumo e na economia de uma forma geral, e por isso que eles elevaram a taxa dos juros. Agora, o consumidor brasileiro tem que tomar muito cuidado antes de fazer suas dívidas, antes de parcelar no cartão de crédito, antes de fazer uma compra a prazo. Ele pode ter um desemprego no meio do caminho, pode ter um problema de saúde, e hoje a situação já é crítica para o consumidor brasileiro. Você tem hoje, segundo um levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, você tem hoje do próprio SPC Brasil, cerca de 68 milhões de consumidores, é muita gente, que estão inadimplentes. Isso significa que esses 68 milhões de consumidores estão com mais de 3 parcelas de qualquer dívida em atraso, seja a dívida da conta de luz, de água, do condomínio, a prestação do cartão, o valor da fatura do cartão de crédito. Então, eles já estão pagando juros elevados, porque se taxa do Copom não é para o consumidor pagar. Essa taxa é um indicador que os juros que os consumidores estão pagando, vão continuar subindo. E ele vai gastar mais para negociar e para continuar pagando essas suas dívidas. Então, já é preocupante. E, para além disso, você tem 78% das famílias brasileiras, segundo dados desse mesmo levantamento, que estão numa situação de endividamento. Elas não estão inadimplentes, ou seja, mesmo endividadas, sacrificando muito da sua renda, do seu orçamento, elas ainda estão conseguindo pagar sua dívida em dia. Mas é muita gente, é um índice recorde. Nunca o Brasil teve um índice tão elevado aí de consumidores endividados. Então, o sinal vermelho está já aceso, já estamos todos em alerta. Então, nesse momento, o que o Banco Central quer é a retração da economia, né? É uma pena, né? Porque o governo não fez o dever de casa dele, não controlou os gastos, então o Copom diz, se não tem uma situação fiscal definida, tem que aumentar os juros. E quem paga essa conta? Quem está pagando essa conta somos todos nós, consumidores. Então, o consumidor brasileiro precisa de muita cautela antes de assumir qualquer compromisso financeiro. Se não é uma necessidade, se não é uma questão de saúde, de educação, de alimentação, se não é uma situação de necessidade,
Faça sempre a diferença. O que é necessidade eu preciso fazer, não tem saída. Mas o que é desejo, aquilo que eu posso adiar. O desejo, Ariane, é aquilo que eu posso adiar. É nesse sentido que a gente está sempre aqui aconselhando o consumidor a ter muita consciência desse momento que o Brasil está passando. Um grande abraço para você e voltamos, Ariane, na próxima sexta-feira. Muito obrigada, Paulo Roque. Até semana que vem.